Glória a Deus nas alturas, bendito é o nome do Senhor. Saudações a todos. Com a santa paz do Senhor, irmãos. Hoje Deus está dando a graça de estar mais uma vez entre vós. Gostaria de pedir perdão aos irmãos devido ao horário. Nós atrasamos um pouco, tá? Normalmente começamos às 9 horas. Foi anunciado que iríamos começar às 9 horas, mas tivemos um atraso de aproximadamente uns 11 minutos. Mas dou graças a Deus pelo fato de Ele estar nos abençoando e nos permitindo mais uma vez estarmos aqui para juntos com os irmãos, aqueles que vão estar nos assistindo também, podermos participar do conhecimento da sua santa e bendita palavra. Hoje Deus nos dará graça de estarmos falando a respeito da santidade cristã. Nós estamos com a Bíblia aberta no livro aos Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, no versículo 17. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 em diante, que diz assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Vamos ler somente até aqui, irmão, para não nos estendermos, mas já demos para entender o que o Senhor quer de cada um de nós quando se trata da santidade. A santidade é a diferença, irmão, da promiscuidade, da prostituição, de tudo aquilo que é cometido para a satisfação da nossa carne, quando a carne não herdará o reino de Deus. E quanto a carne não herdar o reino de Deus, não devemos estar então dando atenção para ela, porque quando damos atenção na nossa carne, deixamos a santificação de lado. Pastor André, paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe. Estamos falando hoje sobre a santidade no capítulo 4 da carta aos Efésios, no seu versículo 17 em diante. E estamos aprendendo a respeito do que Cristo quer que façamos, deixando os costumes carnais de lado para nos atentarmos à santificação. Porque, irmão, é através da santificação que nós veremos a Deus. Quando o versículo 1 fala para nós não andarmos mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido, olha o nome do Senhor. Está pausado, irmãos? Deixa eu ver aqui. Olha o nome do Senhor. Deve ter sido a sua internet. Quando o Senhor nos diz que não é para nós andarmos como andam os gentios na vaidade dos seus sentidos,
É porque, irmãos, o gentio, ele não aprendeu a servir ao Senhor ainda. O gentio ainda não conheceu a Deus. Então, como ele ainda não conheceu a Deus, ele anda ainda fazendo as vontades da sua carne, praticando os desejos do seu coração. Mas sabemos, irmãos, que aqueles que assim agem, aqueles que assim andam, não estão buscando a santificação, estão vivendo conforme o desejo do seu coração. Mas é como também nos diz a palavra no livro de Eclesiastes, eu gostaria até que os irmãos me acompanhassem, no seu capítulo 11, salvo o erro, isso, versículo 9, que diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, irmãos, quando a palavra fala a respeito de mancebo lá atrás, não está falando do homem novinho, do jovem, não. Está falando do homem que durante o tempo da sua vida de fertilidade, ele está fazendo algo cujo o seu coração assim coloca para que seja feito, tá? Sabendo, porém, que a vida promíscua que ele está levando, no caso lá na frente, Deus vai pedir conta de tudo. Existe o pecado na esfera sexual, que é um dos pecados importantes que nos fazem muito nos afastarmos do Senhor, como uma outra legião de pecados. Mas o que o Senhor fala, principalmente para buscar a santificação, é o pecado cometido pela sua própria carne, tá? E o pecado sexual é um dos pecados que o Senhor dá muita incidência na palavra, porque é um dos pecados que o homem, que a mulher não consegue controlar. Então, irmãos, precisamos buscar a santidade cristã, porque ela, no caso, é a única que vai nos fazer nos aproximar e nos levar a Deus. No versículo 18 diz que, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, acabaram se perdendo, e todo sentimento, e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem impurezas. E esse tipo de pecado acontece na vida daquele que não serve a Deus, porque ele não teve conhecimento ainda do Senhor, mas você já teve. Então, quando você já tem conhecimento da verdade e daquilo que o Senhor não gosta que seja feito e quer que você deixe de andar conforme os gentios, é porque Ele quer que você, através desse seu comportamento, busque a santificação. Porque nós não aprendemos assim com Cristo, se é que temos ouvidos, porque fomos ensinados como está em verdade em Jesus. Porque, irmãos, ele fala, mas vós não aprendemos assim com o Senhor, se é que tendes ouvido, porque tem gente que está dentro da igreja, irmão, e está com a cabeça no mundo. Eles não foram convertidos, eles foram convencidos. E se eles foram convencidos, a conversão não entrou ainda no coração deles, irmãos, eles estão ainda vivendo conforme a dissolução do seu coração. Não perderam ainda o sentimento de carne e não vivem ainda segundo o Espírito. Então, se ainda não vivem segundo o Espírito, se ainda não vivem no Espírito, ainda vivem praticando as coisas da carne, não estão ainda vivendo em santificação. Então, irmãos, precisamos entender que quando passamos a servir a Deus, precisamos aprender daquilo que nos foi ensinado pelo Senhor. Quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem. Tem gente que está dentro da igreja e quer viver como se ainda fosse ímpio.
Existe até um provérbio em meio à igreja que diz que tem ímpio com obra de justo e justo com obra de ímpio. E isso não é possível. Não é aceitável, porque o ímpio ainda não conheceu o Senhor. O ímpio ainda não vive conforme a palavra. O ímpio não conhece a Bíblia como você conhece, ou ao menos deveria conhecer. Então, se o ímpio ainda não conheceu a palavra, se não conhece o Senhor, como é que ele pode ter obra de justo? E você que já conhece ter obra de ímpio? Ou vocês acham que Deus não pedirá conta daquele que escandaliza a sua palavra? Porque é lícito que haja escândalos, mas aí daqueles também por quem o escândalo vem. Deus não tomará ninguém por inocente. Então, irmãos, precisamos aprender servir ao Senhor melhor. Hoje nós vemos irmãos que estão dentro da igreja, que são verdadeiras geladeiras espirituais. Estão dentro dos cultos, parecendo que estão em um clube. Aliás, parecendo que estão em velórios, porque quando estamos em clubes, em lugares de alegria, interagimos, mas tem crente que está dentro da igreja que parece que está ali por causa de um padrão, porque precisa estar ali, porque senão a sociedade não vê ele como crente, mas não abre a boca para dar um glória a Deus, não abre a boca para dar um aleluia, é aquela cara carrancista dentro da igreja, não se manifesta para agradar a Deus nem com os lábios. Aí depois diz que o culto não serviu, o culto não prestou, que o pregador não é aquilo que ele esperava, que ele imaginava. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração tem de partir de você. O culto vai ser bom se você tiver o que é bom para dar para Deus naquele culto. Então não fica culpando o culto, não fica culpando o pregador, porque se você não está se alimentando dentro da igreja, é porque o teu coração ainda não está no Senhor como deveria estar. Devemos nos despojar das coisas do passado, irmãos. Estamos dentro da igreja, muitas vezes, com a cabeça lá fora, nos preocupando com as coisas de lá de fora, quando deveríamos estar ali para louvar a Deus, para agradá-lo na beleza da sua santidade, estamos ali com a mente diferenciada, com a mente deslocada. Aí não se busca a santificação, não se converte, é um crente totalmente diferente, porque aquele que é o crente, aquele que serve a Deus, aquele que é cristão, tem, irmãos, a modificação, a transformação na sua vida, porque o Evangelho transformou de alguma forma daquele homem que era para o homem que passou a ser depois que conheceu o Senhor. Mas se você não consegue se despojar do seu velho homem, isso significa que você ainda continua sem conversão. E se não tem conversão, se não tem transformação, se não houve mudança na sua vida, e quando você chega no lado de fora se comporta como um ímpio, como uma pessoa que não conhece o Senhor, é porque não existe em você desejo algum de buscar uma santificação. Agora fica um bocado de gente dentro da igreja, recebendo o nome de crente, sem ser realmente ímpio e sem ser crente na totalidade. E quando acontecer o arrebatamento da igreja vai ficar, será que isso não é uma perda de tempo? Porque você não agrada nem ao diabo, da forma literal da palavra, porque vez ou outra segue a Bíblia, ou se veste para ir para a igreja, mas também não serve a Deus porque a cabeça está no mundo, praticando obra de ímpio. E a Bíblia diz, ou você deve ser crente, ou você deve ser frio, porque morno ele vai vomitar da boca. Já prestaram atenção, irmãos? Que tem muito crente que não é uma coisa nem outra, mas vai acabar ficando aqui porque o morno, o meio crente não vai para o céu?
Então precisamos, irmãos, buscar uma santidade, sermos diferentes daquilo que éramos. Temos de ser, irmãos, diferenciados, buscar uma santificação verdadeira, para que o Senhor possa olhar para nós e se agradar do que está vendo. Precisamos, irmãos, nos despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ninguém fica imaginando que está dentro da igreja, enganando o pastor, enganando o irmão, enganando a irmã de igreja, pensando que assim também está enganando o Senhor, porque não está. A chave do céu não está na mão do pastor, a chave do céu está na mão de Jesus Cristo. E se você não for atraído para encontrar com Ele na glória, é porque não conseguiria passar pela porta. Porque só vai ser imantizado pela virtude do arrebatamento quem tiver condição de passar pela porta. Se não tiver, não vai subir. Devemos nos renovar, irmão, no Espírito, e nos revestir do novo homem segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Devemos ser diferentes, devemos buscar justiça, vivermos com obras de justos, irmãos, vivermos uma vida melhor. Não é que você vai ser aquele crente fanático, não. Mas as pessoas precisam olhar para você e ver algo diferente em você. Precisam olhar para você e ver em você que aquele velho homem morreu. É por isso que o batismo é por imersão, não é por aspersão. É por imersão. Por quê? Porque você precisa mostrar para o mundo que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E quem nasce para Cristo, nova criatura é diferenciado. Não pode continuar sendo igual. Se é para ser igual, não precisava batizar. Continuasse dentro da igreja visitando porque se tornou simpatizante do Senhor, mas não precisa assumir compromisso. Agora assume o compromisso com Deus e não vive Deus. É difícil, irmãos. Deus pedirá conta dessas pessoas, porque se alistaram para um exército para servir ao general, precisa estar à altura de viver as diretrizes, as ordens do general. Ou o irmão acha que quem está no exército age naturalmente da forma como gostaria de agir? Não. Age conforme o evangelho. Age conforme o general. O general está determinando ordens a serem cumpridas, tem de seguir as ordens do general. Porque se não seguirmos as ordens do general, corremos o risco de morrermos no campo de batalha, ou de sermos deixados para trás. Mas se você se alistou para servir a Deus, sirva a Deus na beleza da sua santidade. Deixem a mentira, falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como é que poderemos andar em comunhão se andarmos no engano, irmãos? Uma parte do corpo faz uma coisa, outra parte do corpo faz outra. Conforme a ciência, irmãos, o cérebro do homem é que coordena todo o movimento do corpo. Mas você já imaginou se o cérebro que é Cristo coordenando todo o corpo que é a igreja, membros da igreja começassem a desobedecer às ordens do cérebro que é Cristo? Que bagunça não viria a ser uma igreja? Mas o Senhor não permite, irmãos, que haja esse tipo de comportamento no seu corpo. Então é melhor inutilizar aquele corpo do que viver com aquele membro
do que viver com aquele membro no corpo causando problema para o restante do corpo. É por isso que a palavra nos diz, irmãos, que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E hoje o Senhor está dando a graça de estar fazendo esse estudo para os irmãos, para não deixar que Deus possa olhar para você como um membro complicado e ter de ser obrigado a te cortar porque você não está obedecendo às ordens do cérebro que é Cristo. Ele não vai permitir que o corpo se corrompa por causa de um membro só. Então precisamos entender, irmãos, que o cérebro é que coordena, é que lidera o corpo. E você está ligado ao corpo. E se está ligado ao corpo, que é Cristo, precisa obedecer às ordens do cérebro da igreja. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Temos o direito de nos irar? Temos. Mas temos a obrigação de não pecar na nossa ira? Também temos. Porque quando pecamos na nossa ira, irmãos, damos lugar ao mau testemunho, ao escândalo. Você precisa se irar, se ire, mas vigie, porque você serve a Deus, você é uma nova criatura. E o velho homem já morreu. Precisamos entender que o corpo de Cristo anda em sintonia com o cérebro, que é o Senhor. E mesmo que você se ire, você não pode se rebelar contra o restante do corpo, porque o restante do corpo não tem culpa do que te aconteceu. Visite o Senhor na sua humildade e veja que você não é mais aquele velho homem, não é mais aquela velha mulher. E haja conforme a palavra. Não devemos dar lugar ao nosso adversário. Nosso adversário conhece, irmãos, a nossa carne. Sabe que a nossa carne tem limitações. Sabe que a nossa carne é fraca. Mas é por isso, irmão, que o versículo 22 de 1 Tessalonicenses diz assim: E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, irmãos, de espírito, alma e corpo, é porque ele quer que o espírito esteja no controle de tudo. Não é a sua alma, não é o seu corpo que deve dominar. O seu corpo é carne, não vai subir. A sua alma é intelecto, pensamento, sentimento, age conforme aquele que está controlando determina. E quem tem de controlar você é o Espírito. Que Espírito é isso? O Espírito Santo que está dentro de você, que está controlando o espírito do homem. Então, quando você passar a dar lugar ao diabo, é porque a carne está dominando. Mas quando você descobre que você já não é mais aquele velho homem, que existe uma nova identidade em você, aí você vai ver que quem vai te controlar é o Espírito. E quando você é controlado pelo Espírito, em você começa a nascer o desejo de ser santo. E tenha certeza de uma coisa: nesse caminho você verá Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos santifique em toda a nossa forma de viver, para que mesmo que venhamos a nos irar, não venhamos com isso dar lugar ao diabo e nos tornar motivo de escândalo no meio da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe.
A santa paz do Senhor a todos.